Olá! Esse trabalho foi feito pelos alunos Arthur, Luan e Pedro. Durante o vídeo, vamos simular uma aula do nosso professor Cirum para falar um pouquinho mais sobre revisão contínua. Primeiramente, precisamos entender que os sistemas de revisão de estoque exercem dois principais papéis. O primeiro, a determinação de quando novos pedidos de reposição devem ser feitos, e o segundo, definir a quantidade de ressuprimento que normalmente se expressa pelo tamanho do pedido de compras. Mas antes da gente estudar efetivamente os aspectos da revisão contínua, vamos entender um pouquinho mais sobre outro tipo de revisão, a periódica. A revisão periódica se caracteriza por quatro principais aspectos. Os níveis de estoque são acompanhados em intervalos pré-determinados, novos pedidos são realizados com o intuito de se obter um estoque-alvo, o intervalo entre pedidos é fixo e o tamanho do pedido é variável. Agora sim, vamos falar um pouco sobre a revisão contínua. Assim como na revisão periódica, dividimos a revisão contínua em 4 pontos. Os níveis de estoque são acompanhados continuamente, novos pedidos só são feitos quando o nível de estoque chega ao ponto de reposição, o intervalo entre os períodos é variável e o tamanho do pedido é fixo. Para analisar a revisão contínua, setamos alguns parâmetros, sendo D, a demanda diária, que é a requisição do produto por dia, Q, o tamanho do pedido, que é o tamanho do lote econômico, L, o lead time de entrega, que é o tempo decorrente entre a execução do pedido e ele ser entregue, o estoque de segurança ES, que se trata do estoque que a empresa mantém para absorver possíveis variações na demanda, o ponto de reposição PR, que é o nível de estoque no qual o pedido deve ser feito. Pessoal, parece que o professor Cirum ficou um pouquinho bravo, vamos tentar não usar o celular e fazer silêncio. Por favor, segue daí. Vamos agora ao cálculo do ponto de reposição. Esse valor é encontrado quando multiplicamos a demanda pelo lead time e somamos a esse valor o estoque de segurança. Veja o exemplo abaixo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o estoque de segurança. A necessidade de um estoque de segurança está no fato da demanda não ser contínua durante o tempo de espera e, assim, ocorrerem variações, para mais ou para menos. O exemplo mostra como uma empresa que não possui estoque de segurança pode ser afetada. Para uma análise de 3 dias, onde ocorre uma oscilação de demanda em 6 unidades, a empresa é afetada com o não suprimento dessas solicitações. Agora vamos falar sobre o gráfico dente de serra. Ele representa a variação do estoque no sistema de revisão contínua e nele é possível enxergar a demanda diária, o tamanho do pedido, o lead time de entrega do fornecedor, o estoque de segurança e o ponto de reposição do estoque. Vejamos um exemplo, onde a demanda média de determinado produto é de 100 unidades por dia, o tamanho do pedido é fixo em 500 unidades e o fornecedor demora 3 dias para entregá-lo. Além disso, a empresa tem uma política que exige sempre um estoque de segurança equivalente a 2 dias. Com os dados do exemplo, é possível montar o nosso gráfico dente de serra. Podemos ali ver o LT sendo o lead time, o PR o ponto de reposição e o ES o estoque de segurança, todos com seus relativos dias e quantidades em estoque. Caminhando para o fim, vamos falar agora um pouco sobre ruptura de estoque. Quando a demanda é maior que o nível de estoque, no momento da realização do pedido, caracteriza-se um estoque negativo, ou seja, uma falta de mercadoria. Isso ocorre pela ausência do estoque de segurança e também pelo comportamento variável da demanda em condições reais. No exemplo colocado, temos um ponto de reposição igual a X. Caso a soma das demandas do tempo de espera desde o ponto de reposição até o suprimento for maior que X, aí sim teremos uma ruptura de estoque. Por fim, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho sobre o estoque médio. Variação da demanda acarreta variação do estoque, sendo assim necessário o cálculo do estoque médio, que é dado pelo estoque cíclico Q/2 mais o estoque de segurança. O estoque cíclico corresponde à metade do valor do tamanho do pedido Q, enquanto o estoque de segurança é dado por ES. Podemos concluir que o sistema de revisão contínua tem como principal vantagem a atualização quase que em tempo real dos níveis de estoque, e como principal desvantagem a necessidade de implementar sistemas confiáveis para monitorar a evolução dos níveis de estoque. É isso, pessoal. Alguma dúvida?